Tendo percorrido as 5 semanas do tempo da Quaresma, nós nos dispusemos a cultivar a oração. Para muitos tem sido um aprendizado este exercício de mergulho na Palavra de Deus, o exercício da Lectio Divina, ou leitura orante da Palavra de Deus. O exercício de ler o texto, ler pausadamente, 1, 2, quantas vezes necessário for, meditando esse texto, trazendo-o para a realidade da vida e colocando a vida no texto bíblico, contemplando o modo de Deus agir em nossa vida, rezando, dialogando com o Senhor e estabelecendo propósitos novos, propósitos de vida, propósitos concretos de mudança da nossa conduta. A leitura orante da Palavra de Deus é exercitação. E assim como acontece com a atividade física, também com a leitura orante da Palavra de Deus, o exercício espiritual. Quando não fazemos o exercício físico, nos sentimos sempre mais fracos, o corpo se encontra mais debilitado, mais acomodado. Da mesma forma, no que se refere à nossa alma, à vida espiritual, se não exercitamos a oração, se não cultivamos a oração, vamos nos atrofiando interiormente e nos sentindo sempre mais espiritualmente fracos. Então, a leitura orante da Palavra de Deus é um convite a nós seguirmos permanentemente buscando este alimento precioso, a Palavra, e de modo especial o Evangelho, centrando toda a nossa atenção na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. O tema do nosso retiro é este: vida em Cristo. Aqui está o foco, o cerne de tudo que nós devemos buscar. Esta identificação da nossa vida com a vida de nosso Senhor. É a imitação de Cristo que nós buscamos, não é? E não existe situação humana que Cristo não tenha iluminado com o testemunho da sua vida. Ele que é Deus e se fez homem, igual a nós em tudo menos no pecado, e veio habitar entre nós, justamente para nos mostrar o caminho da vida que agrada o Pai. Imitando Jesus, nós estaremos nos endereçando sempre mais para o Pai, e Ele nos espera de braços abertos. Para que a nossa vida seja uma vida edificada em Cristo Jesus, nós devemos nos empenhar pelo crescimento nas virtudes. A começar por aquelas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que são dons de Deus, sementes de Deus que foram plantadas em nós já pelo batismo. Mas estas sementes, elas precisam encontrar terreno favorável para que se desenvolvam. Nesse sentido, a oração, a exercitação da vida cristã, a busca de Cristo no cotidiano da vida, tudo isto vai nos ajudando a fazer crescer em nós a fé, a esperança, a caridade, o amor. E também aquelas virtudes cardeais, não é, que nós percorremos ao longo destas semanas. A virtude da justiça, a virtude da temperança, a virtude da prudência e a virtude da fortaleza. As 4 virtudes cardeais, elas integradas em nossa vida, nos fazem crescer na direção de Cristo, para ter a vida em Cristo. O crescimento nas virtudes requer o exercício da oração, mas também os propósitos práticos de conversão pessoal que nós vamos assumindo no cotidiano da vida. Meu irmão, minha irmã, nós agora estamos às portas da Semana Santa, chamada a Grande Semana. Neste tempo,
tempo santo para todos nós, vamos mergulhar no mistério da paixão, morte de cruz e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta Semana Santa eu gostaria de convidá-la a cultivar a oração, pedindo ao Senhor a cada dia a graça de crescer na virtude da humildade. Percorremos as virtudes teologais, cardeais, mas a virtude da humildade, sem dúvida, é aquela que permeia todas estas virtudes que nós meditamos e que nós suplicamos a Deus em nossa oração. A humildade. Humildade presente em todos aqueles que querem com sinceridade, com coerência, seguir Jesus Cristo. Humildade presente na vida de Nossa Senhora. Ela recebe de Deus o convite, não é? O chamado para cooperar na obra da redenção. Diz um sim generoso a Deus, entrega a Ele a sua vida, deseja fazer a vontade do Pai. E nisto canta com alegria, minha alma engrandece o Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. A humildade é a virtude que nos faz sermos como Deus sonhou. Ao sermos criados, Deus sonhou algo para nós. Ele nos fez com liberdade, nos colocou neste mundo de tal maneira que nós podemos fazer as nossas escolhas livres. E nem sempre as nossas escolhas coincidem com a vontade dele, com o sonho dele a nosso respeito. Por isso, o itinerário cristão, a vida em Cristo, significa, na humildade, abrir mão de si para procurar escolher aquilo que Deus deseja para nós. Ninguém consegue fazer isto sem a humildade. O que mais nos atrapalha nas escolhas da vida é quando nós colocamos acima de tudo o eu. E este eu de modo isolado. Escolher tudo pensando na minha própria vontade, pensando no que eu acho que é o mais certo, pensando na minha própria satisfação, esquecendo-me de Deus e do meu próximo. As nossas escolhas não podem ser pautadas em nós mesmos, somente. Mas antes de tudo, devemos consultar a Deus o que o Senhor deseja de mim, o que o Senhor espera que eu realize em minha vida. Qual é a vontade de Deus a meu respeito? Ouvir a Deus, ouvir sua palavra, para descobrir qual é o sentido da nossa vida. Isto é fundamental. E ao mesmo tempo, olhar à volta e perceber aqui onde estou, onde Deus me colocou, onde Ele me envia, qual é a vontade dEle a meu respeito. Como posso servir? Como posso doar-me? Porque no fechamento, no ensimesmamento, se pudermos dizer desse modo, a pessoa fechada em si mesma, não existe vida. A humildade consiste justamente em nós, conhecendo, não é, o mais profundo do próprio coração, aceitarmos a vontade de Deus a respeito da nossa vida. Maria descobriu a vontade de Deus na vida dela, por isso se alegrou em Deus, exultou em Deus, encontrou nele a sua paz. Na vontade de Deus está a nossa paz. Mas para isso, insisto, é preciso abrir mão do eu, do egoísmo, do orgulho, do fechamento em si mesmo. Só assim nós vamos ter a vida em Cristo.
Então, a virtude da humildade é o que nós vamos pedir ao Senhor nesta semana da sua paixão, morte e ressurreição. Contemplemos Jesus, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Ele veio a este mundo não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou, o Pai. É Ele mesmo quem diz: não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E Jesus persevera na vontade do Pai até o fim, mesmo tendo sofrido, humanamente falando, tudo aquilo que poderia desviá-lo deste foco, o cumprimento da vontade do Pai. Jesus foi traído, Jesus foi negado, Jesus foi abandonado, foi injustamente preso, julgado, levado ao tribunal dos homens, foi condenado à morte, a um suplício capital, crucificado, entregou a sua vida por amor, deu o seu sangue como precioso preço para o nosso resgate. Até o fim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim, o Senhor não se desviou da vontade do Pai. Abraçou o caminho da cruz, do aniquilamento da cruz, doando-se, na certeza de que esta entrega não foi uma derrota, mas foi uma entrega fecunda, geradora de vida. Uma dor não em vão, mas uma dor que gerou vida nova para todos nós. Em sua dor, ele matou o mal. Em seu corpo imolado, ele aniquilou a morte. Aniquilou a morte a partir do princípio da mesma morte. Foi preciso que ele experimentasse a morte para arrancar dela os seus efeitos definitivos. Em Cristo Jesus, a morte não é eterna. A vida é eterna. A morte é uma travessia, é uma passagem. Ó morte, onde está tua vitória? Nós vamos cantar, nós vamos rezar, não é? Com a palavra de Deus ao longo desta Semana Santa. A morte não tem mais vitória a partir de Jesus crucificado. Morrendo, Jesus destruiu a nossa morte. E ressuscitando, deu-nos novamente a vida. A vida é eterna, a morte não é eterna. Passando pela morte, nós ressuscitaremos para uma vida definitiva em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, ao rezar os dias desta semana, contemplando Jesus no mistério da sua paixão, cruz e ressurreição, procuremos ver nele a humildade. Esta entrega de mansidão que o Senhor fez. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Procuremos perceber como o Senhor Jesus Cristo mantém a sua serenidade, a sua dignidade, a sua grandeza. É o Filho de Deus, entregue em nossas mãos. Sobre ele recai toda a ira do mundo, mas ele abraça tudo para aniquilar na sua aceitação de mansidão, aniquilar todo o efeito da maldade. É assim que nós vamos aprender, contemplando o crucificado, vamos aprender que não há sentido no orgulho. Se Jesus tivesse sido orgulhoso, se tivesse caído na tentação do orgulho, da autossuficiência, aliás, nós começamos a Quaresma justamente meditando e rezando
as tentações de Jesus no deserto, se ele tivesse cedido à tentação da autossuficiência, transformando pedra em pão, rendendo-se ao mal para possuir os reinos, não é? E os tesouros deste mundo, fazendo de sua vida, não é? Algo espetacular, uma salvação falsa, baseada no prestígio, na fama, colocando-se como um grande exibicionista, não é? De um poder divino, usurpando o poder divino em benefício próprio para afagar o ego do prestígio. Se Jesus tivesse cedido a todas essas investidas, não é? Do tentador, do diabo, Jesus não teria chegado até a cruz. Antes teria negado a cruz e teria fugido dela. Mas o Senhor venceu toda a tentação, firme na palavra do Pai, fiel até o fim, deu a sua vida por amor, para resgatar-nos. O preço do nosso resgate é o sangue do nosso Redentor. Foi até o fim fiel ao Pai. A vontade do Pai foi o grande ideal da vida de Jesus. E ele não o abandonou. Mesmo no alto da cruz, em meio às dores, quando o Senhor diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ele diz para que justamente nós, que seguimos os seus passos, atravessando o caminho da dor, possamos não nos desesperar, não achar que o Senhor nos abandona. Esta pergunta expressa o sentimento que muitas vezes nós podemos ter, a sensação do vazio de Deus, da ausência de Deus, do abandono de Deus. Mas é preciso ir até o fim. Atravessando o vale tenebroso da dor, do sofrimento, da morte, sabemos que tudo isto é fraco. Nada disto é definitivo. E Jesus, que nos prometeu a vitória do bem, a vitória da vida, nos fará experimentar esta realidade. A promessa se torna realidade. Tudo é superado quando estamos unidos a Cristo Jesus. Contemplemos então o Senhor, que vai até as últimas consequências. Não se desvia do plano do Pai. Não se deixa levar pela tentação. Persevera até o fim e dá a sua vida por nós. Nós vamos pedir então que o Senhor nos faça humildes também. Quantas vezes nós enfrentamos sofrimentos nesta vida e diante dos sofrimentos nós nos revoltamos. Deixamos o orgulho falar mais forte e até nos perguntamos: por que comigo? A pergunta diante disso deveria então continuar, mas deveria ser para o outro e não para mim? E por que para o outro poderia ser e não para mim? Por que comigo? O que eu fiz? Eu sou bom? Por que devo enfrentar um sofrimento, uma enfermidade, uma contrariedade na vida, uma traição, não é? Uma perseguição? Por que comigo? Está aí a pergunta que Jesus não fez. Ele entregou a sua vida livremente e de modo total. Meu irmão, minha irmã, a humildade diante das situações, das circunstâncias da vida, vai nos ajudando a nós continuarmos sendo quem somos. Jesus não deixou de ser quem Ele é diante da dor. Aliás, a dor
revelou de modo total, explícito, a identidade de Jesus. Tudo que ele pregou, tudo que ele fez no meio dos homens e das mulheres, ele viveu, ele manifestou em sua pessoa no mistério da cruz. A dor não o descaracterizou. A dor pôs às claras aquele que ele é, até o fim, a coerência de sua vida. Por isso a cruz e a ressurreição serão o selo de toda a obra de Jesus. Olhando para a nossa vida, diante de uma dor, de um sofrimento, de uma contrariedade, de uma dificuldade a ser enfrentada, eu continuo sendo aquele que eu sou? Ou diante da dor, eu ponho tudo a perder? A minha identidade, revoltando-me, dissimulando, fugindo, enganando, descontando nos outros aquilo que eu enfrento. São questões para nós meditarmos. Aceitar a dor com humildade significa aceitar a dor com resignação, mas isso não é passividade, isto é confiança. Confiança numa promessa. A promessa dada por aquele que abraçou a dor do mundo em si mesmo, para transfigurá-la, para vencê-la. Ele prometeu: a dor será vencida, a morte será vencida, a vida triunfa. Ó morte, onde está tua vitória? Creiamos, confiemos nesta promessa. Por isso, por que o desespero? Por que a desesperança? Desespero é isto, é o contrário da esperança, é desesperança. Por que a revolta? Por que o endurecimento? Se acontece comigo, desconto nos outros, porque o outro também tem que sofrer. Por que esta comparação que muitas vezes é injusta? Diante das adversidades da vida, confiemos, humildes no Senhor. A vida vence a morte. Então, possamos vivenciar esta Semana Santa nesta perspectiva. Vamos trilhar passo a passo o caminho de Jesus, os últimos momentos da vida terrena de nosso Senhor. Sua entrada triunfal em Jerusalém, aclamado por todos, pelas crianças, pelos adultos, com ramos de oliveira, sentado num jumentinho, humilde, o Senhor vai ao encontro da sua paixão. Vamos viver com Ele os momentos últimos com os seus. Na última ceia, à mesa com os apóstolos, como o Senhor sofre a angústia de saber-se traído. Um de vós haverá de me trair. O momento em que o Senhor, naquela última ceia, levantando-se da mesa, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. A humildade do Senhor que lava os pés dos seus. Eu, às vezes, brincando, gosto de dizer assim: Deus nos pega no pé. Deus pega no nosso pé. Pegar no pé, esta expressão que nós muitas vezes utilizamos, significa justamente isto. Ele nos faz redimensionar toda a nossa vida de baixo para cima, não de cima para baixo. Abate o orgulho, redescubra a humildade. É a partir dos pés que o sentido da verdadeira vida acontece. O lava-pés, expressão de humildade e de serviço, de entrega de vida.
Vamos acompanhar o Senhor no momento em que Ele vai para o Monte das Oliveiras. E ali, mais uma vez, Ele vai vencer a tentação. Em oração, Ele pede aos seus: vigiai e orai comigo, para não cairdes em tentação. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Depois vamos acompanhar Jesus no interrogatório com Pilatos, no momento em que ele é condenado, acusado injustamente, tramam mentiras contra ele e ele mantém-se sereno, humilde. Acompanhemos o Senhor Jesus no momento já de seu sofrimento, na flagelação, na coroação de espinhos, no itinerário que o leva ao Calvário carregando a trave da cruz, no momento em que é crucificado, até o seu último suspiro. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Acompanhemos o Senhor que, vitorioso sobre a morte, ressuscitado, ele reencontra os seus e ajuda os seus apóstolos a retomarem suas vidas, a não fugirem mais do mistério da cruz. Tomé, põe o teu dedo aqui. Não sejas incrédulo, mas fiel. Retoma a vida dos apóstolos a partir da sua ressurreição, fazendo-se ver, tocar, fazendo-se presente, partindo o pão, dando-se a conhecer agora vencedor da morte, ressuscitado. Contemplemos a humildade de nosso Senhor, que não desiste de nós. Ressuscitado, ele vai procurar aqueles que o abandonaram no momento da cruz. Reúne de novo os que se tinham dispersado, para fazer desta nova e definitiva reunião dos seus apóstolos a semente da igreja. Peçamos então ao Senhor sempre a humildade, passo a passo com Ele, da cruz à ressurreição. Possamos aceitar a vontade dEle em nossa vida, para que se realize também em nós o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, o mistério da sua Páscoa. Eu termino estas palavras incentivando a todos a silenciarem mais nesta semana. Não fiquemos multiplicando muito as palavras. Procuremos silenciar e contemplar mais do que falar. Deixemos que o relato da paixão ecoe dentro de nós, porque aqui está verdadeiramente o cerne de toda a nossa vida cristã. Deixemos que a paixão do Senhor, sua morte de cruz e ressurreição, impregnem toda a nossa vida, o nosso coração.